Lá, pessoal, vão chegando. Vão chegando. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Oi, Ani. Besito. Issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come up. Boa noite. Boa noite, Ingrid. Tudo bem? Boa noite. Nath. Vão chegando. Estão vindo? Vamos nos conectar. Esse é o momento inicial. Vão reunindo as coisas que vocês vão precisar para nossa atividade, hein? Vão separando aí. Uma aguinha para não ter que interromper a live. Oi, Lanis. Boa noite. Vão separando as coisas, pessoal. Aqui eu tô com um kit para todo mundo. Quer o seu incenso? Coloca o teu incenso aí. Coloca o teu incenso. Esse daqui é sândalo. Sândalo purifica a espiritualidade, hein? É muito bom. O que precisa? Vamos lá, Ani. Para a atividade de hoje, gente. A lista. Cadê a lista especial? Precisamos a lista dos desejos. Lista dos desejos. Quer colocar um incenso? A gente colocou aqui todas as hipóteses. Incenso. Só para purificar aí. Fica com uma aguinha para não interromper. Já interrompi. Agora aqui, peraí. Eu vou pegar. Aí. Uma velinha, se vocês quiserem. Não é obrigatório. Tá ok? Aqui é uma velinha branca. Fiquem à vontade, o que vocês sentirem. Alguém pode me perguntar, mas e as pedras? As pedras que vocês quiserem, pessoal. Tem que sentir confortável, estejam confortáveis, roupas confortáveis, tá? Porque nós vamos fazer uma atividade de muita introspecção, tá? Na verdade, nós vamos fazer duas atividades práticas. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Esse é um momento de conexão. Fala, Lucas. Tudo bem? Tudo jóia, primo? Deixa eu colocar aqui para poder ver. Isso. Cada dia melhor. Vixe Maria! Bora! Vamos nessa. Pessoal, então nesse momento nós vamos fazer duas atividades práticas na live de hoje. Resgate da criança interior. Uma agora no início e outra logo depois. É uma atividade, as duas atividades para diminuir a mente, só que cada uma tem o seu segmento. Então, para essa atividade, escolha o que vocês acham que vai ajudar vocês a se concentrarem, tá ok? Aqui nós demos alguns exemplos. Nós estamos aqui, ó, para quem gosta de incenso. Tem incenso. Esse aqui é sândalo, mas coloca o que você acha que é interessante para você ter ótimos resultados depois de atividades práticas, como que nós vamos fazer agora, tá? Quem
se conecta com as chamas, tá ok? Pode também pegar aqui de novo. Pode ir atrás de uma vela branca, de preferência, para poder conectar com a chama, tá ok? Isso aí. Estamos indo. Oi, Ana, Adri, boa noite. Como que vocês estão, pessoal? Como que vocês estão? Coloca aqui embaixo na descrição. Como que vocês estão? Como que nós estamos hoje? Pode colocar ali que a gente já está vendo. Me contem aqui nos comentários como que vocês estão, como que vocês estão sentindo, como que estão as coisas. Vocês estão se sentindo bem? Oi, Rô, tudo bem? Rô, boa noite. Boa noite, Dri. Boa noite, Ana. Como que vocês estão? Coloca aqui nos comentários para eu ver. Eu tô vendo tudo agora, já, direto. Na nossa live de hoje, nós vamos ter aí muitas atividades. Então, 2 atividades práticas importantíssimas. Que é um resgate da criança interior. Como resgate de criança interior, nós estamos falando do resgate do eu, da essência. E pessoal, vocês sabem que nada aqui é por acaso e nada disso. Tem até uma razão de eu estar com este, eu vou colocar aqui na camiseta branca para ficar mais fácil de ver. Com este símbolo. Sabem o que é esse símbolo? Alguém tem uma ideia? Ó, vou colocar aqui, ó, mais próximo. Alguém tem ideia desse símbolo? Por que que eu coloquei esse símbolo? Tem tudo a ver com a nossa atividade. Oi, Thaís, tudo bem? Gratidão, muita luz. Quem mais aqui? Robson. Ô, Robson, conseguiu? Show! Boa noite, Rô, boa noite. Que fundo lindo! Oi, Jô, tudo bem? Olha isso aqui, pessoal. O que é isso? Equilíbrio! Falar em essência é falar em equilíbrio! Bora nessa se equilibrar! Pessoal, esse é o momento inicial para a gente se conectar, para vocês organizarem as coisas que vocês vão precisar para as nossas 2 atividades práticas hoje. Então, o que nós vamos precisar? Roupa confortável, que vocês fiquem o mais confortável possível. Quem gosta de conexão? Oi, Mico! Bem, Mico? Besito! Quem gosta de conexão com incenso, coloca o seu incenso, é o seu momento. É o momento de introspecção e conexão plena. Esse daqui, eu acho que é o sândalo, tá ok? Uma aguinha para não interromper aqui a sequência, né, de assistir aqui a nossa live e interagir, por favor. Isso vai ajudar na concentração. Para quem se conecta também com as chamas, né? Nós temos muitos amigos aí, conexão com a natureza, muito forte. Chama, tá? Uma vela branca, pode acender também, tá bom? Pronto, nós estamos aqui para todos os gostos. Isso é Maurício Teixeira Funes. Todo mundo junto. Fizeram, quem conseguiu seguir aí nossos stories, viu que a gente estava pedindo ali, faz uma listinha dos seus sonhos, seus desejos. Esse é um momento, quem não fez, faz ali, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. Vocês vão ver que muita coisa vai mudar até o final dessa live. É o momento de vocês se organizarem aí, nós estamos nos conectando. Hoje, então, nós vamos na nossa live trazer o resgate da essência. A essência, sonhos, desejos, não é uma questão assim, esse daqui é o meu desejo, os meus sonhos, somos todos iguais ou somos semelhantes. Não, a gente está falando de essência.
de conexão com o seu eu de forma mais pura possível. Por isso da atividade, tá ok? Oi, Cláudia, tudo bem? Gratidão, muita luz. Ó, esse é um momento inicial, nossos amigos estão chegando, estamos chegando mais amigos aqui para nossa live e nessa atividade prática, tá? Resgate da criança interior significa resgate da essência, do seu eu mais puro. Qual que é o propósito? O propósito desse nome, né? Resgate da criança interior, né? É resgatar, criar um olhar interno de acolhimento do seu verdadeiro eu, da sua essência. Esse é o propósito principal dessa atividade, tá bom? Bora nessa! Estamos aí. Como que vocês estão, pessoal? Dê joinhas aí na descrição, embaixo. Dessa criança, nós vamos chegar no adulto. É ótimo! Aí chegamos em nós aqui, né? Na grande maioria. Acho que não tem criança aqui. Não, acho que ainda não. Mas temos aí adolescentes, adultos e as de todas as maravilhosas idades. Tá ótimo! Oi, Vânia! Oi, Neide! Tudo bem? Tudo jóia! O pessoal, nesse momento nós estamos recebendo, o pessoal está chegando aí, estamos nos preparando energeticamente, tá? Para essa conexão. Então, pessoal, para nossas atividades hoje, quem sente vontade de acender um incenso, fique à vontade, acenda o seu incenso, tá? Tá tudo certo. Quem sente a vontade de conectar com a chama da natureza, então aí nós estamos falando conectar com a chama. Quem gosta dessa conexão com a chama, aqui temos um fogo, né? Fogo sagrado de conexão. Bora! Oi, Del, tudo bem? Tudo jóia? Jéssica? Bem, Neive, muita luz, ó Minas aí. Então estamos agora nos preparando, os amigos já estão chegando, né? Nesses momentos iniciais. Nesse momento, pessoal, eu vou compartilhar aqui um link para você. Você lembra de um amigo ou de uma amiga que você acha que essa live, a atividade prática que nós vamos executar hoje, são duas, para esse amigo, essa amiga, vai ser importante? Vai ser algo que vai trazer um sossego, um equilíbrio, um bem-estar? Divida com um amigo. Nós convidamos você para dividir com um amigo ou com uma amiga, uma só, ou um só, tá bom? Vou dividir agora aqui com vocês. Espera aí. Foi. É só transmitir esse link ou compartilhar aqui a live para esse amigo, amiga, que vocês sintam que vai ser muito bom essa atividade para esse amigo, essa amiga. Lembrando que estamos todos juntos, tá? Ah, sim! Boa noite, boa noite! Tudo bom, Del? É isso aí, ó, gente. A Anne falou aqui, ó. Esse colar, esse pingente aqui é de Isis, a deusa Isis. Alguém sabe o porquê? Tem a live inteira pra gente chegar nesse ponto. Tá ótimo. Acende uma chama, acende uma chama. Tá ótimo, conecte com a natureza. Que saudade, faz tempo, hein? Faz tempo. Mas tá aqui, é o que importa. É isso aí, é fluxo. Tem conexão. Ok, nossos amigos então, estamos chegando cada vez mais aqui, amigos. Perfeito. Vamos começar a nossa primeira atividade. É uma atividade para nós começarmos a relaxar a mente. É uma pequena meditação
uma pequena concentração. Eu vou guiar a mente que às vezes fica muito agitada e não consegue se concentrar naturalmente, tá ok? Então, vamos entrar nesse outro estado meditativo. Então, para nós começarmos essa primeira atividade prática, esteja confortáveis, que roupa não esteja incomodando, tá ok? Porque nós vamos entrar no nosso estado de equilíbrio, mais íntimo possível, perfeito? Vou trocar a música aqui, sim, para colocarmos uma música mais relaxante, com calma. E eu vou ver se vocês vão ouvir. Fiquem à vontade de fechar os olhos. Esse é o seu momento. É o seu momento. Ok? Feche os olhos para quem se sente confortável, fechar os olhos. Ou fique com os olhos abertos, focado em alguma visão que gosta, que traz um relaxamento. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio só para vocês se conectarem com a música, tá? Com a frequência. Esse então é um momento para nós. É o seu momento de conexão. É a nossa primeira atividade desta live. Só vou dar um tempinho para vocês começarem a ouvir a música e se concentrarem em vocês. Que eu já começo a guiá-los dentro dessa concentração. Dentro desse momento, você sentir confortável, feche os olhos. É o seu momento. Esqueça o mundo. O mundo pode esperar. Sempre pode. Atenção à nossa respiração. Vamos começar agora uma respiração consciente. Vamos inspirar o ar pelo nariz, segurar por 3 a 5 segundos e soltá-lo pela boca. Vamos juntos? Vamos juntos. Novamente, inspirar o ar por 3 a 5 segundos e soltar pela boca. Vamos juntos. Solte com intensidade. A intensidade necessária, como se você estivesse eliminando todas as impurezas que estejam no corpo. Ouvindo a música relaxante. Inspire pelo nariz. Segure o ar por 3 a 5 segundos. E solte pela boca. Repita quantas vezes você sentir necessário. Com os olhos fechados ou abertos,
O importante é você se sentir confortável. Esse é o ponto principal. Sinta agora o batimento cardíaco. O batimento cardíaco lhe traz a sensação de vida. Ele te dá a vida. Sinta. Sinta no seu batimento o quanto você é importante. Você é importante para a Gaia. Você é importante para a humanidade. Sem você, não poderia existir. Sinta e visualize mentalmente o batimento cardíaco e toda a vibração que ele causa no seu corpo. Visualize mentalmente. Essa vibração, ela se expande até a sua pele, a superfície. Como uma pedra que cai no lago, as ondas são as suas frequências. Sempre que precisar, volte na respiração consciente. Inspire pelas narinas, segure o ar por 3 a 5 segundos. Solte pela boca. Nesse momento, sinta toda essa vibração, todo o efeito do ar. Siga o seu momento. Se você sentir que é o momento de começar a fazer pequenas movimentações com as mãos, os dedos, com os braços, e for sentindo que o corpo está despertando, está lhe trazendo de volta. Permita, no seu tempo. Todos estão bem? Me dê algum sinal aqui embaixo, de um joinha, tá tudo bem? Alguém ainda está no processo de interiorização? Quem já voltou? Tá tudo bem? Muito relaxante. Que bom, que bom. Ótimo, ótimo. Perfeito, perfeito. Boa noite, Josi. Estamos todos voltando dessa meditação e essa concentração. Perfeito, perfeito. Pessoal, dando sequência à nossa live, depois nós vamos fazer a atividade, a segunda atividade, que é a atividade da criança interior, tá ok? Daqui a pouquinho,
Perfeito, perfeito, ótimo. Pessoal, quem assistiu a nossa live de aniversário no dia 11, reage com um joinha ou um coraçãozinho aqui para nós, por favor. Quem assistiu? Não poderia acompanhar, estou na UPA com meu pai. Ah, sim, Josi. Essa live vai estar disponibilizada no YouTube, tá? Depois, tá bom? Perfeito. Mas tô mandando muita luz aí, tá bom? Quem assistiu a nossa live de aniversário no dia 11, dá um joinha, um coraçãozinho. Tem muitas pessoas novas, né? Obrigado, pessoal, obrigado. Tem muitas pessoas novas chegando e vão chegar cada vez mais aqui na nossa comunidade. Então, cada vez, né, nós vamos tratar de várias questões, vários assuntos. E hoje é um assunto muito importante. Ele é a base. Oi, Carlos. Ele é a base, por quê? Por que ele é importante por ele ser a base? Criança interior, essência, conexão, muitos podem achar é um assunto clichê. Mas, falando em assunto clichê, quem realmente compreende esse assunto sabe que ele é uma imensidão, um oceano infinito a ser tratado. Porque trata do inconsciente. E o inconsciente é algo que não tem limite. Porque aqui nós estamos na consciência, mas nós temos uma profundidade desse iceberg, que é toda a parte submersa, né? Então, entrando nessa questão, né, dos sonhos, desejos da nossa criança interior, aí nós temos que pensar, criança, a sua criança interior, quando nós ativamos muito aqui nas redes sociais sobre esse tema, fizemos ali vários caminhamentos faz uma lista de sonhos, uma lista de desejos da sua criança, da sua adolescência, enfim. Por que esse resgate? Para ativar uma memória afetiva do que você era, que na verdade você é. Mas naquele momento, fisicamente falando, o que você era, o que representava. Esse é um grande ponto. Então vamos voltar lá atrás, vamos voltar lá na nossa infância e vamos pensar, criança. Uma criança, ela vive de uma forma muito dependente, 100% dependente. Dependente de quem? Dos seus cuidadores. Esses cuidadores podem ser os pais, os avós, tios ou algum outro adulto que disponibilizou por amor a cuidar do outro, né, de cuidar dessa criança. Essa criança, ela tem toda uma dependência com esse adulto. E ela não tem a autonomia ainda. A autonomia ela é adquirida a longo prazo. Mas para o final da infância, início da adolescência, que começa a ter uma autonomia do ser. Então voltamos lá na infância. Se nós pensarmos uma criança totalmente dependente do seu cuidador, qual que é o referencial dela? O cuidador. Então é natural que ali ela receba todas as informações e vai tudo para o seu inconsciente. Toda aquela informação vai para o seu inconsciente e ela acredita que aquilo é 100%. Isso é natural, todos nós passamos por isso. Só que esse adulto, ele também foi uma criança e ele tem uma criança interna. E dessa criança interna, muito na sua criação, no seu desenvolvimento da criança interior, também houve algumas falhas, algumas faltas. O que são faltas? Faltas que a criança não compreende. Por quê? Quando ela olha esse adulto, ela vê pelo seu tamanho comparado ao dela. Então ela tem uma ingenuidade muito grande. Então ela entende que tudo que vier desse adulto é o perfeito.
Mas não necessariamente tudo que o adulto pode oferecer a essa criança é o que ela necessita. Então, com certeza, na grande maioria, esse adulto deu o seu melhor para essa criança. Deu o melhor para quê? Para ela sobreviver. Olha a palavra que nós usamos. Sobreviver. Não viver. Tem uma diferença muito grande. Muito grande. Quando nós falamos em sobrevivência, nós estamos falando do básico, o necessário para estar por aqui. Então ela recebe isso e o que falta a ela, o que está faltando a ela, ela não compreende, porque ela é ingênua ainda. O que ela traduz? Ela traduz como falta de amor. Essa falta de amor, juntando com a criatividade que toda criança tem, praticamente, vai ser traduzida de várias formas. E dessas várias formas emocionais, aí começa a criar culpa, dor, raiva, incompreensão. Então, de tudo que aquilo que ela recebeu, que veio também com a falta daquele adulto, da sua criança interior. E sua criança interior. Transmitiu o melhor que pôde. Dentro daquele melhor, para aquela nova criança, pela ingenuidade dela e por tudo que ela acredita que ela poderia receber ali, e o que falta no seu inconsciente, ela traduz como falta de amor. E essa falta de amor, ela recebe várias traduções no decorrer do crescimento dessa criança. Então é aquele momento, eu não sou o suficiente, eu sou culpado, talvez eu que tenha gerado isso. Né? Ou eu posso gerar um outro tipo de personalidade no adulto. Eu sou extremamente controlador. Eu preciso ter o controle de tudo, ou sou autoritário. O que significa isso? O que está por trás da necessidade do controle excessivo, da necessidade da autoridade? Tem uma explicação. É uma criança interior ferida pelo medo. Como o medo fala de forma mais ampla, grita, eu preciso ter o controle. Porque senão eu não vou me firmar. Eu não vou conseguir me firmar. Então todo esse processo vai trabalhando a falta nessa criança interior. Então ela sobrevive, mas ela não vive. O viver, nós temos aí alguns pontos que são interessantes. Quando a gente fala viver da criança, a gente está falando de acolher, amar, inserir, ela se sentir parte. Tudo isso complementa o viver que é plenitude. Viver dessa criança. No nossa conexão aqui, no resgate da criança interior, lembrando, o adulto que cuida dessa criança, esse adulto também tem a sua criança interior. Portanto, não é no sentido de algum tipo de julgamento. Não. Porque esse adulto também tem a sua criança interior que faltou alguma coisa. Faltaram algumas coisas. E ele traduziu o que melhor que ele pôde, dentro das possibilidades que ele tinha em mãos, naquele momento. E aí, isso trouxe uma repercussão, e para essa criança nova, a sua criança que recebeu esse acolhimento, mas faltou algo, foi traduzido como uma falta de amor inconsciente. E essa falta de amor, olha como isso repercute na fase adulta. O que seria nessa fase adulta? Eu tenho aquela falta do meu inconsciente de amor, porque faltou alguma coisa na criação. Ok? Perfeito. E aí eu vou buscar isso. Eu vou buscar externamente
suprir essa falta que o meu inconsciente gerou pela falta na infância. Aí eu vou buscar aonde? Nas instituições, nas corporações, eu estou falando de ramos de trabalho. Eu vou buscar nos amigos, nos relacionamentos amorosos, eu estou falando já da vida social e amorosa deste ser, já na fase adulta. Então eu busco isso externamente, para cobrir aquela falta. Dependendo do grau dessa falta, torna-se até uma exigência, é uma postura de exigência. Não, você precisa me dar isso. E você precisa me oferecer isso. E aí, você precisa me oferecer isso. Então, o que acontece? Começam problemas nas relações humanas. Né? Aquela falta inicial, perfeito? Que eu não compreendi porque eu era uma criança, foi gerando no meu inconsciente uma falta que eu compreendi como falta de amor. E eu vou buscando esse amor, tentando me inserir externamente no mundo com o passar do tempo, na fase adulta. Aí chega até um ponto, até nas relações, por exemplo, amorosas. Nas relações amorosas, quando há a falta da empatia, ou na relação social, essa falta da empatia para com o outro, ou com um parceiro ou a parceira. Por quê? Se eu estou na falta e eu vou buscar, porque a minha criança interior está ferida, ela falta coisas para ela viver, faltam questões emocionais para ela viver, então ela sobrevive. E aí eu busco no terceiro, ou no acolhimento de uma instituição. E esse acolhimento, esse terceiro, não consegue me suprir em determinado momento, lembra? Eu vivo em falta. Eu vou acolher o outro? Mas espera aí, sou eu que estou necessitado. E no início, por que estava dando super bem? Porque no início de quando nós temos duas pessoas num relacionamento, que iniciam um relacionamento, elas estão buscando isso uma na outra, só que é o momento da paixão, é o momento da explosão. Então não é visível esse segundo momento da relação que vai acontecer nessa probabilidade, proporção. Então eu não estou na segunda fase. Quando passa aquela paixão toda, eu começo a buscar, peraí, cadê? Tá faltando uma atenção, tá faltando um acolhimento, tá faltando você me dar, né, um pouco mais de receptividade, porque eu não tive, minha criança interior faltou. Aí eu paro de ter aquele gesto da doação inconsciente. Eu paro de ter toda aquela disponibilidade que eu tinha no início do relacionamento. Por quê? Eu deixo de ter empatia, porque eu vivo na necessidade, eu preciso receber. Então inverte. Aí um precisa, o outro também precisa, aonde há conexão? Ela falha. É onde que começa a ter momentos distintos dentro da própria relação. Não consigo me conectar. A gente se conectava tão bem e parece que a gente não está conseguindo se conectar mais. Esse é um processo que iniciou aonde? Lá na criança interior. Compreende o resgate dessa criança? O quanto é importante resgatar essa criança, cuidar dessa criança? É fundamental. É fundamental. Porque ela nos traz toda essa consequência na fase adulta. Sendo que a sua origem está lá atrás. Está lá atrás. O que mais que nós podemos colocar nessa parte da necessidade, né? Uma solução. Vamos para a solução. Solução para eu cuidar, trazer essa criança interior e eu cuidar dessa criança interior. Qual é a solução? É um caminho. Aqui
né, na nossa comunidade, nós falamos muito disso, muito. Diminui um pouco a frequência mental para você se conhecer um pouco mais, entender o que a sua alma está querendo, o que o seu eu, essência, criança interior, está desejando para você, o que ela deseja para você, qual é a movimentação que é importante para a sua vida. Resumindo, a solução é o autoconhecimento, a expansão da consciência. Como que funciona isso? De uma forma simples. A vida tem que ser simplificada, né, para ajudar. De uma forma simples eu começo a ter atenção às minhas atitudes, à minha fala, o que eu estou pensando em determinado momento. Às vezes eu estou ali sozinho, mas o que eu estou pensando? O que a minha mente está levando? Para onde ela está me levando? Nesse momento, eu começo a prestar atenção e como se eu entrasse, interiorizasse em mim mesmo e visse, nós vamos ver isso na atividade prática daqui a pouquinho, que eu vou levar você para aquele ponto da sua criança interior e ver aquela criança machucada, sofrida, dolorida, com muita raiva, às vezes. E nessa interiorização, eu vou trazer como adulto, que sou, que você é, estender as mãos e eu vou pegar essa criança. Eu vou trabalhar junto com ela. Eu não vou deixar ela sozinha, porque o que ela faz com efeito? Quando ela fica com essa ferida latente, ela cria uma movimentação além do seu natural. Por exemplo, eu posso ter essa movimentação externa ou interna, tá ok? Ou as duas. Externa, eu tenho uma explosão, por exemplo, aconteceu algo e eu exagero na minha reação. Eu exagero emocionalmente na minha reação. Uau! Foi muito além do que era o razoável se esperar naquele momento. Ou eu tenho uma reação interna, eu somatizo, eu me fecho. Eu transformo aquilo numa culpa, numa dor, num sofrimento interno, mas eu não coloco isso para fora. Olha as duas reações, externas e interna, que vêm da criança interior pelo seu sofrimento, o efeito do seu sofrimento gerado por uma falta de amor, que ela traduziu assim, mas eram por faltas de todo um trabalho para aquela criança para ela sentir viva, viver e não sobreviver. Olha como é um efeito cascata, é um efeito retroativo, né? E nesse trabalho do autoconhecimento, da autoconsciência, que isso é um processo, isso não é da noite para o dia, tá? Isso é um processo. Nós começamos a visualizar, sabe o iceberg? O iceberg, ele mostra a parte visível fora d'água, é só a pontinha dele. A parte submersa é a montanha de gelo que realmente é. Quando eu estou aqui na consciência, eu estou nessa pontinha do iceberg. Quando eu expando a minha consciência, eu vou interiorizando. E eu vou conhecendo essa montanha de gelo desse iceberg. E aí eu estou entrando aonde? No meu inconsciente. De forma natural, sem correr, sem pular etapas. E eu estou principalmente acolhendo a minha criança interior. Ou seja, eu estou trazendo ela para a minha vida, no meu dia a dia, mas de uma forma muito consciente e aos poucos, sem ultrapassar limites. Porque ela se assusta, ela está machucada. Então ela vai retroagir. Se ela vê que ela está indo para um campo, ela gera no seu inconsciente, não vamos. Ela trava literalmente e retroage. Ela não avança. Mas você é o adulto dela.
Então você vai estender o braço, as mãos e vai trabalhar com ela no acolhimento dessa criança. Compreende o efeito cascata que algo que começou lá atrás, de forma inconsciente, tanto do adulto cuidador quanto da criança, e que gerou um efeito que repercutiu na fase adulta, na fase de hoje, da criança interior ferida e machucada. Então ela começa nessa ampliação da percepção, você começa a trabalhar em conjunto com ela. E aí você encontra a sua plenitude, de dentro para fora, da essência, da personalidade para fora, nunca de fora para dentro. E um ponto importante que nós também trocamos aqui bastante nos posts, nos stories, nas nossas redes sociais, o momento agora que nós estamos vivendo está muito propício para fazer esse processo. Muito. Imagine 20 anos atrás, falar de energia, falar de movimentação planetária, falar de, sei lá, de coisas do além que não são visíveis aos olhos, que eu não posso matematizar o negócio. Imagine. Não era nem pensado. Hoje já é. Hoje já é uma realidade. E cada vez vai trazer mais. Então essa energia, ela nos traz, ela nos facilita para fazer essa movimentação, essa introspecção e acolher essa criança interior. Nós temos tanto fatores macros. O que são os fatores macros? A ciência está falando de energia quântica, saltos quânticos, física quântica. As terapias, temos a terapia científica, temos, como tínhamos também antigamente, né? Mas está cada vez mais presente e é importante. Tem as terapias alternativas, Não se falava em terapias alternativas antigamente. Olha quanta mudança que isso tudo traz para o momento hoje. Hoje é o momento da gente fazer essa movimentação do autoconhecimento e trazer essa criança, por isso do tema, trazer essa criança machucada, acolhê-la para ela poder viver. O adulto agradece muito. Então nós sairemos do trono dos inocentes e passaremos a ser mestres de nós mesmos. É um bom negócio. É um bom negócio. O que mais que nós podemos colocar aqui desse resgate da criança, né? Tirar aquela ideia que uma simples mágica tudo vai se transformar. Não vai. Isso não é mágica. Isso é um processo do autoconhecimento, é um processo que tem momento que vai acelerar, tem um momento que vai reduzir a velocidade, parece que estagnou. Não estagnou, você já está no processo evolutivo. Perfeito? Melhora e muito a qualidade da relação de você para com você mesmo. Isso vai repercutir nas relações, porque como nós nos relacionamos com nós mesmos, é um reflexo das relações externas. Se nós nos acolhemos com esse amor puro, né, com toda essa dor que possa representar, nós acolhemos as relações externas também. Compreende como a movimentação é o inverso dessa velocidade que nós estamos externamente? É importante a tecnologia, é importante essa velocidade. Ela veio para ficar, mas nós temos que ter consciência dentro desse processo todo, porque aí a gente não se perde, a gente está por inteiro, está pleno, está plenitude. Perfeito? Vou dividir aqui com vocês uma experiência pessoal
Quem conseguiu, né, participar da nossa live de aniversário ou assistir o vídeo que está lá no YouTube, no nosso canal, naquela oportunidade da live que está lá no vídeo, eu citei um período da minha vida, como Maurício mesmo, né? Na faixa dos 29 anos, 30 anos, hoje eu tenho 43, e naquele momento eu entrei nessa crise que nós podemos falar existencial, mas é uma desconexão dessa criança interior, que ela ficou totalmente sofrida e perdida. Externamente, eu tinha uma outra carreira, né, na advocacia, eu tinha moradia, eu tinha salário, eu tinha movimentações externas, tinha amigos, tinha, né, família também, tenho. E, ao mesmo tempo, o que você imaginaria num fator externo? Não está faltando nada, está em fluxo, mas estava faltando tudo. Estava faltando tudo. Principalmente, saber quem eu era e qual que era o sentido da vida. Depois daquele período inicial, né, de 2 anos de terapia científica, que nós dividimos isso na live anterior, foi onde houve uma mudança grande, né, e a vida passou a fazer sentido. Porque foi o momento que eu tive que entrar naquela introspecção profunda. Vocês viram? 2 anos. Entrar naquela introspecção, acolher a minha criança interior, e ela e eu nos unimos, porque nós somos um só. E aí foi mudança externamente, mudei de carreira, mudei tudo, e outras coisas espirituais aconteceram. Então foi uma movimentação, né? Então todos nós passamos. Aí eu pergunto, você está me assistindo, você passa ou já passou por algo parecido ou nessa situação, uma situação semelhante com a sua criança interior? Coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai interagir aqui. Você já passa ou já passou por algum momento dessa desconexão com a sua criança interior? Coloca aqui para nós dividirmos. Você acredita que você vive hoje a sua verdadeira essência? 100%? Como que você se vê? Vamos ver aqui. Oi, Angel, tudo bem? Tudo jóia, boa noite a todos. Atrasado um pouquinho. Gratidão, viu? Gratidão. Muita luz. A Anne aqui colocou para nós, né? Sim. E como, né? E como? Verdade. Alguém mais passa ou já passou por algum momento dessa desconexão com a sua criança interior, que gerou nessa fase adulta momentos difíceis. Deixa eu ver. Oi, Lia. Beijo. Tô passando agora e tá sendo uma fase muito difícil. Nossa, Lia, eu senti aqui, hein? Eu senti aqui. Ui, peraí, deixa eu voltar. Sim, não é fácil, Lia, não é fácil. É uma questão que parece que a gente não tem o norte. E ao mesmo tempo parece que não tem mais o chão que tinha. O chão que nós tínhamos parece que não está servindo mais. Parece que não encaixa. E ao mesmo tempo está faltando visualizar o novo. O que vem aí, né? Ana, sim. A Fer, sim. Também, sim. É muito complexo, né? É muito complexo. A Fer colocou, a Ju colocou aqui, passando agora e externalizando em situações que me deixam tristes. Sim. Vocês vê que a Ju colocou aqui que eu passei, também que eu dividi aqui com vocês e outros amigos aqui que estão colocando para nós, estão passando. É tão doloroso, sabe? Que parece que as coisas parece que fluíam de uma forma e parece que elas não fluem mais daquela forma. Então parece assim que a gente passa por um período
de uma estagnação emocional interna pra gente, sem saber que norte que vai ser, qual vai ser o norte dali, sabe? Porque não tem a perspectiva, não tem a visão do que vai ser logo ali na frente, porque tá tudo, parece que tá aquela nuvenzinha aqui, não deixa a gente ver o sol, não deixa a gente ver a clareza daquilo, né? Então a tristeza que aperta nesses momentos é a falta de nós mesmos, que acaba não gerando uma perspectiva, né? Algo que, puxa, sei o norte, vou trabalhar em cima do norte, porque eu sinto aqui, né, nesse momento, eu estou sentindo, tem muitos amigos que estão nessa live, eu estou sentindo a força, muitas mulheres e homens, uma força que não se explicaria se não tivesse algo outro. E essa força ela é traduzida com a vontade de fazer a coisa acontecer. Eu estou sentindo aqui. Mas não é no sentido de querer. Querer é uma coisa, mas por onde? Qual é a base? Para onde que é o norte? Porque pegar toda essa energia e canalizar em algo que realmente faz sentido, muitos aqui que eu estou sentindo a energia vão para ontem. Vão para ontem. Mas, primeiro, eu preciso saber qual é o norte. Aí essa é a interiorização. Entende? Deixa eu ver. A Anne. A Vânia. Peraí que eu vou ter que voltar aqui um pouquinho. Para eu ver a escrita aqui. Que ele subiu a tela. Deixa eu ver aqui a Vânia. E... Ah, sim. Minha criança até hoje. Sim, Vânia. Sim. Sim. Tá muito, muito mexida ali, né? A Anne, estamos nos aproximando cada vez mais da conexão. É isso aí, isso daí. Com o meu eu superior e interior. A conexão dos dois. Perfeito. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É isso aí. Vocês viram essa força que eu estava falando? E não é só da Anne, não. Tem muitas, eu estou sentindo aqui. Tenho força, Maurício. E aí? O que eu vou fazer? Para onde? Qual que é o caminho? Me indica o caminho que eu faço acontecer. É essa energia que eu estou falando. Só que para descobrir esse caminho, esse norte, precisa desse time, esse processo da interiorização, que é o autoconhecimento. A Vânia, estou há alguns meses, bem dizer, parece uns 2 anos. Bem-vindo ao clube, Vânia. Eu fui 2 anos. Tá ótimo. Autorrejeição. A Ana está colocando aqui, dividindo conosco. Para os amigos que estão chegando, nós fizemos uma pergunta, né? Que nós estamos falando do resgate da criança interior e de toda a dor que causa isso, porque foi gerado num processo lá atrás, numa infância. E a pergunta que nós fizemos é se você está passa ou já passou por um momento dessa desconexão, dessa dor, né? Nossa, eu senti forte agora de alguém. Muito forte. Autorrejeição. A autorrejeição, Ana, faz parte desse processo. Sabe por quê? Autorrejeição eu não estou conectada comigo a ponto de eu poder ser eu, verdadeiramente. Então eu me preenchi com muitos fatores externos. Isso é muito comum na nossa criação cultural, no Ocidente principalmente. E aí, quando não começa mais a fazer sentido... E depois eu vou fazer até um parênteses, pessoal, no ano de Mercúrio. O ano de Mercúrio, ele está mexendo muito nesse ponto conosco. Todos nós que estamos aqui. Ele veio para colocar assim, olha, você não chegou no seu propósito, então eu vou te mostrar fórceps. Mais ou menos isso. Então você encontrou o seu propósito, ele vai te dar uma vitamina para você realmente expandir aquele propósito. Porque é seu propósito, cada um tem o seu. Agora você não, então eu vou começar a te mostrar de uma forma muito intensa, tá? Por isso que está mexendo muito, perfeito? Então a autorrejeição, a hora que esse sentido externo não faz mais sentido, eu deparo com esse vazio. É a autorrejeição.
Mas é o processo. Você está no processo, né? Angel, vamos lá. Mal, espiritualmente falando, estou numa explosão de amor agora. Tá mesmo? Mas por anos a criança estava adormecida. Sim. Peraí, gente. Eu tô recebendo muita energia, por isso que eu me emociono, tá? Peraí, que a energia é forte. A gente gosta, mas... peraí, a gente tá aqui ao vivo, né? Tá ótimo, adoramos. Essa é a real da vida. Mas por 2 anos a criança estava adormecida, acordando em 3.2.1. Está maravilhoso. Passei por anos me sentindo rejeitada pelo mundo. Eu vou colocar até um parênteses aqui, Angel, mas isso vai para todos, inclusive para mim, tá? Temos que reagir, buscar essa força, pois temos ela. Basta silenciar e ouvir seu eu. É exatamente o que é Angel. Angel, gratidão, viu? Muita luz. Muito boa. E realmente, nas palavras da Angel, a gente já sabe que está passando pelo processo mesmo. Tá indo aí num caminho bem legal, bem bacana. E ela citou aqui, a Angel citou aqui um ponto que eu queria destacar. Deixa eu ver aqui, que eu falei que eu ia comentar. Temos que reagir, estava maravilhoso. Parei por 2 anos sentindo rejeitada pelo mundo. Um efeito dessa criança interior machucada é exatamente esse o ponto. Parece que o mundo ficou mal. Parece que aquele chefe resolveu nos perseguir. Tem casos que persegue mesmo, mas no geral, será que é sempre assim? Será que as pessoas de repente passaram a pegar no meu pé? Quando essa criança interior está machucada, ferida, ela tem esse sentimento da rejeição. Então ela acha que o mundo está contra ela. Na verdade, contra o adulto que ela está ali dentro, ferida e machucada. Perfeito? É exatamente essa a sensação. Parabéns, Angel. Parabéns pela evolução. Vânia, vamos lá. Você falou nuvenzinha. Para mim é nuvem grandona. Mas tá bom. Ai, Vânia. É que você tá no ponto central do processo. Por isso que tá mais intenso. Tá? É por isso. Olha, pessoal, a gente ri aqui, mas a gente sabe que não é fácil, não. Quem já passou por isso sabe que o negócio, e vai e não tem saída, e acha outra, até encontrar o caminho aonde? Dentro. Muito bom, muito bom. Oi, Rê, tudo bem? Tudo jóia? Beijo. Oi, Mal, meu querido, estou caminhando, às vezes tenho recaídas, você sabe. Sim, é aquele momento que nós colocamos, né? Tem momentos que parece que a gente está aceleradíssimo no processo, de repente estagna. E aí começam a cabeça da gente, um emocional, essa criança interior machucada, ela começa a gritar, é aquele efeito dela. Mas ela pode ser interna, como nós colocamos, ou externa. Externa eu vou reagir em cima do outro. Internamente eu vou somatizar. Eu vou me machucar emocionalmente. Entendeu? Deixa eu dar sequência aqui, deixa eu ver. Recair, você sabe, me cobro demais e sofro. É aquela questão que nós colocamos aqui, que não é só você, tá? Todos que passam por esse processo têm esse momento, que é da culpa, do autossofrimento, como se você não pertencesse ao mundo, como se você tivesse realmente a culpa a não inserção sua no mundo. Isso é um reflexo da criança interior machucada. E o reflexo está lá atrás, que foi nessa explicação. Mas não desistirei, jamais, jamais. Vou conseguir, estou no caminho da evolução. O ato de você já ter posto, não desistirei, vou conseguir, estou no caminho da evolução, lembra da força que eu estava citando agora há pouco?
É isso, eu tenho determinação para seguir. É que talvez o momento que esteja tá passando para aquilo, parece que eu estou numa areia movediça. Eu ando e fico no mesmo lugar. Calma, daqui a pouco tem mais o norte. Aí você dá um outro salto quântico. Perfeito? É isso, é isso. Oi, Tata, tudo bem? Beijo. Pessoal, perfeito. Agora vamos para a nossa atividade? Atividade prática, a segunda atividade de hoje. A primeira foi uma meditação relaxante para a gente se concentrar na atividade, no tema de hoje da nossa live. E agora nós vamos fazer a atividade prática para acolher essa criança interior. Perfeito? Perfeito. Eu admiro quem não desiste. É isso aí, Vânia, viu? Ó, que a Vânia colocou. Eu admiro quem não desiste. É isso aí, determinação, né? Então vamos para a nossa atividade prática. Pessoal, estejam à vontade, confortáveis, porque eu estou quase afrouxando, tá difícil demais. Vai afrouxar não, afrouxar não. Nós não vamos deixar não. Não. Time, processo, vai com calma, vai chegar lá, tá? Relaxa, fica tranquila que você está indo no caminho bom. Já falamos. Ó, a atividade então, vamos colocar aqui a música. Pera. Então, para nos prepararmos para a atividade, estejam confortáveis. Quem quiser fechar os olhos, feche. Quem quiser ficar com os olhos abertos, focado em algum horizonte, na parede, mas que a cabeça está levando para outros lugares, tá tudo certo. Quer acender o seu incenso? Acenda o seu incenso. Quer acender uma vela? Acende a sua vela, tá bom? O importante é você ficar bem. E nós vamos aqui guiar para o acolher essa criança interior. Perfeito? Perfeito. Então, primeiro uma música. Nesse momento, eu vou ficar um pouquinho em silêncio para conectar com a música, tá ok? Perfeito. Vamos usar a respiração consciente ao nosso favor, tá? Então, a respiração consciente ao nosso favor, vamos inspirar pelas narinas, segurar o ar por 3 a 5 segundos e expirar pela boca. Vamos juntos? Vamos juntos. Ao expirar, expire com força, como se você estivesse expelindo todas as toxinas. Novamente. Com os olhos fechados ou abertos, usar a respiração a seu favor e comece a mentalizar, mentalmente, mentalizar. Entro em sintonia com a minha criança interior. Entro em sintonia com a minha criança interior. Neste momento, eu levo a atenção da minha mente, racionalmente, para meu batimento cardíaco. Sinta o batimento cardíaco. Ele lhe traz vida. Sinto sua frequência, que me permite a vida.
Deixe todas as emoções se expressarem. Elas têm direito. Do batimento cardíaco, vou sentindo uma vibração no meu corpo. Eu sou uma frequência viva. Visualize cada batida expandir para fora de sua pele, do coração até a pele, como ondas provocadas por uma pedra no lago. Eu vibro. Eu vibro. Eu sou. Eu sou. Coloco atenção no meu cardíaco, o vazio que sinto às vezes. Mais no fundo do meu coração, vejo uma criança. Vejo uma criança. Sou eu, pequena, frágil, encolhida, no canto de uma parede. Estou sem cor, sem alegria. Só veja essa criança, visualize essa criança, triste, quieta, sinto que essa criança não se sente compreendida, não se sente acolhida. Sinto um sentimento de raiva nessa criança. Ela tem umas explosões emocionais com os outros. E às vezes se retrai tanto que se machuca emocionalmente. De forma desproporcional. Essa criança não consegue enxergar além do seu círculo de proteção mínimo. Falta perspectiva de vida nessa criança. Criança triste, quieta, sem cor. Para sobreviver, sinto que ela criou alguns mecanismos de defesa. Culpa, ela se sente culpada.
para seguir em frente. Essa dor precisa ser visitada por mim. Sou eu. Sou eu. Eu sou o adulto dessa criança. Sou eu. Ela sim precisou sobreviver. Ela é uma sobrevivente. Mas eu, o adulto, estou aqui e agora. Estico meus braços e estendo as minhas mãos para a minha criança. Sou eu. Eu estou aqui como adulto. Você não está sozinha, criança. Vamos olhar juntos essa dor. Vamos olhar juntos esse abandono. Vamos sentir juntos a falta de amor que sentimos. Conte comigo, criança, sempre, sempre. Eu estou aqui para você. Vamos nos curar. Eu te reconheço, minha criança. Eu te reconheço. Somos um com a criança acolhida em seus braços agora. Vocês estão abraçados. Dê uma respirada mais profunda. Deixe a emoção aflorar como quiser. Eu prometo a trilhar esse caminho junto com você, criança. Vamos nos conhecer juntos. Criança, me dê um sinal sempre, sempre. Quando a falta, a dor se manifestar, me dê esse sinal. Eu estarei aqui. Junto com você, para juntos nos acolhermos. Confie em mim, criança. Confie em mim. Confie que tem outra forma de lidarmos com as situações. Se abra sempre e confie em mim. Aos poucos, dia e noite, juntos. Nós vamos atravessar esse caminho de nos conhecer.
juntos nós vamos liberar nossas dores e medos. Nesse caminho, você descobre as necessidades básicas da sua criança que não foram atendidas. Não foram. De que forma pode atendê-las ou a lidar com as frustrações? Se não for possível atender a necessidade em determinado momento, deixe a nossa criança ser criança de novo. Deixa ela ser criança de novo. E oferecer um cuidado mais potente. No caminho do autoconhecimento, a marca sensível no adulto ajuda a criança a lidar com essa movimentação. O adulto, você, não permitirá mais que essa marca sensível tome conta. Jamais. O adulto chega junto com essa marca e toma conta dessa criança. Vamos trazer a consciência para a respiração. Inspire, segure e expire. Inspire, segure o ar e expire. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Pessoal, vocês estão bem? Como que vocês estão? Dê um joinha aqui na descrição. Vocês estão bem? Um coração. Estão todos bem? Muito bem. Sim, muitas emoções, muitas emoções, muitas emoções veio aflorar. Que bom que estão bem, estão sempre para voltar de uma introspecção profunda. Use a respiração, sempre, sempre, a seu favor. Use a respiração consciente. Inspira, segura 3 a 5 segundos e solta. Expira. Isso. Nesse momento, estamos voltando no seu tempo, Fer, no seu tempo. Todos nós temos o nosso tempo. Isso é importante.
nesse momento que alguns amigos estão voltando. Querido, pude sentir a energia. Que bom, aqui no plantão. Não consegui fazer, mas ouvi. Se ficar salvo, quero fazer em casa depois. Gratidão sempre, muita luz. Muita luz, Angel. Vai ficar disponível sim no YouTube, no canal do YouTube, tá? Sim, emocionei muito. Emoção é uma forma de expressão da alma. Deixe aflorar. Deixe aflorar. Sim, emocionei muito. Desidratei. Quantas lembranças da infância. Sim, Ana. Muitas coisas. Todo um fundamento dessa criança interior está lá atrás. Lá atrás. Não é agora. O aqui e o agora. Tá? Perfeito. Que bom. Os que estão já retornaram. Mexa-se um pouco os braços, as mãos, as costas. Tá? Vamos reconectar aqui com o nosso corpo. Os que ainda estão voltando, use a respiração no seu tempo, a respiração consciente, ok? Vamos ver aqui. Podemos fazer alguma coisa para ensinar as crianças, ainda crianças, para entender que ela precisa cuidar deste eu interior? Lid, sim. A Lid coloca essa pergunta para nós. Como que nós podemos fazer, em outras palavras, né? Ensinar as crianças, que são crianças, a ter esse olhar interior. O adulto que estiver com essas crianças, e aí esse adulto vendo o resultado, o benefício que trouxe olhar para dentro, se não diariamente, dia sim, dia não, faz uns 5 minutinhos de relaxamento, coloca uma frequência, coloca uma meditação, coloca essa atividade que nós fizemos agora para elas ouvirem esse som calmo e elas levarem a mente delas, conforme nós guiamos, lá para o seu inconsciente. Mesmo que elas não entendam que é inconsciente, elas vão sentir calmas. Essa calma, ela vai trazendo a criança interior para junto da consciência delas, a ponta do iceberg. E cada vez mais ficam conectadas. Pode ter certeza, é um adulto diferente. É um adulto diferente. Então, essa atividade vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Para sempre, vai estar lá. Use quantas vezes for necessário. Pode escutar outras frequências, meditações, o que sentir no momento, no dia. Elas trazendo essa tranquilidade e levando essa interiorização, elas vão cada vez mais se conectando com a criança interior delas. E as vontades vão ficando mais firmes, claras, fundamentadas. É um adulto totalmente diferente. É um outro adulto. Me vi em cada momento incrível. Muito legal. É isso mesmo, Ana. É isso mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, aqui, nesse momento, então, essa live vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, @MauricioTeixeiraFunes, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho, as notificações. Vai estar lá disponível, como está a live também do aniversário, que tem uma atividade prática meditativa para um relaxamento mental. Ou compartilha com um amigo ou amiga que vocês acham que vai ajudar. Só manda e deixa a pessoa no tempo dela analisar se ela quer ouvir ou não. Mas você deu o caminho. É muito interessante. Todos nós temos aqui no Maurício Teixeira Funes
na nossa comunidade, várias plataformas, cada plataforma tem o seu conteúdo. Então nós temos o YouTube, que é o canal do YouTube, que a gente vai disponibilizar esse vídeo, Maurício Teixeira Funes. Nós temos o Facebook nós temos uma comunidade muito grande internacional, por isso que os stories são colocados em inglês lá, para o pessoal de fora poder acompanhar a comunidade. Esse vídeo vai ter a legenda, né? Só ativar o caption do YouTube, vai estar a tradução para o inglês, para os outros idiomas, só colocar o caption, ativar o caption para a legenda, que o pessoal vai conseguir acompanhar todo mundo. E nós temos também o nosso blog, né, www.plenitudeparatodos.com.br, para os amigos de fora, os internacionais, www.funesforall.com. Lá nós também colocamos outras atividades, outros vídeos na plataforma, e também nós temos aqui o Instagram, @Maurício Teixeira Funes, que nós temos postagens diárias de acordo com a plataforma, stories, os stories são gravados em português aqui no Instagram, e convidamos você, depois aqui da nossa live, a entrar na nossa bio, e é só clicar lá que vai estar todas as nossas redes, nossos contatos, fique à vontade, tá bom? E temos aí mais uma novidade. Quando será o nosso próximo encontro? Quando será, Maurício? Quando será o nosso próximo encontro ao vivo, a cores? Muito bom. Dia 12 de julho, terça-feira também, 12 de julho. Anota aí, nós vamos depois colocar o adesivinho lá na bio, é só clicar lá e agendar e você vai receber no dia da live, tá? Dia 12 de julho, às 20h20 da noite, perfeito? 20h20 da noite. Dia 12 de julho. Qual que vai ser o tema? Vou dar um spoiler. Funes e prosperidade. Ui, adoramos! Muito ouro, muito ouro! Muito ouro, de brilho de energia, raio, segundo raio, olha a Golden Box aí, segundo raio dourado, tá bom? E também na matéria, porque a gente está na matéria, né? Funes, que é plenitude, e prosperidade. Muita coisa nós vamos desenvolver aí. Bora nessa? Dia 12 de julho? 12 de julho, às 20h20 da noite. Convidando pela energia que eu pude receber também, tá? E eu espero ter doado bastante energia, muita! Beijo, Ani, beijo! Fica aqui, ó, com equilíbrio, fica com equilíbrio. Beijo!